o quão diferente não só a personalidade e o caráter de Anakin era, mas também as circunstâncias que ele entrou na Ordem Jedi. Não era segredo pra ninguém, Anakin, ele entrou com circunstâncias muito únicas. Ele entrou com exceções que qualquer outra pessoa não entraria. Qui-Gon Jinn, ele sabia disso claramente, e ainda assim ele não tava nem aí. Ao meu ponto de vista, ele ia treinar Anakin de acordo com a vontade da força e não de acordo com a vontade das regras Jedi. Anakin entrou velho na Ordem Jedi, ele já tinha desenvolvido um amor, um apego pela sua mãe, e Qui-Gon Jinn sabia disso. Sendo o mestre de Anakin, eu acredito que quando Anakin pedisse, Qui-Gon Jinn sem dúvida ia levar ele de volta para sua mãe. Mas o mestre que Anakin tinha era Obi-Wan Kenobi. E Obi-Wan Kenobi era um cara muito mais restrito, muito mais severo com as regras Jedi. E quando o Anakin falava de sua mãe, quando ele até mesmo pediu para visitar a sua mãe, Obi-Wan rejeitou isso sem nenhum remorso. Não era o caminho Jedi, não era parte das regras Jedi. E o restante a gente sabe o que aconteceu. Anakin visitou o planeta Tatooine lá no Ataque dos Clones. Sua mãe morreu e ele assassinou um monte de povo da areia. Essa notícia da morte da mãe de Anakin chegou através de Padmé nos próprios ouvidos de Obi-Wan Kenobi e até mesmo do Mestre Yoda. E Mestre Yoda, incrivelmente, não tava nem aí. As mães morrem, Mestre Yoda disse. Felizmente, Obi-Wan tinha um pouco mais de empatia com o seu aprendiz do que o Mestre Yoda. Ele sabia que o que Anakin precisava naquele instante no início das Guerras Clônicas era de um amigo, não de um mestre Jedi como o Mestre Yoda queria. Muitos Jedi morreram em Geonosis e Anakin precisava ser acelerado no processo de Cavaleiro Jedi. Mas Obi-Wan sabia que não era a hora para isso, e Obi-Wan fez o correto. Ele foi mais amigo de Anakin do que um mestre. Obi-Wan sabia dessa fraqueza que Anakin tinha, assim como Qui-Gon Jinn sabia. Ele tinha uma fraqueza com apego, ele tinha uma fraqueza com amor. E desde o Ataque dos Clones, Obi-Wan Kenobi já suspeitava algo entre Anakin e Padmé. Na série Clone Wars a gente vê isso. Na última temporada a gente vê como Obi-Wan sabia que Anakin estava conversando secretamente com Padmé. Ele não revela o quanto ele sabia, mas ele sabia que era com Padmé. E até mesmo durante o evento com Clovis, a notícia do que Anakin fez com ele por causa de Padmé se espalhou na Ordem Jedi praticamente toda. Todo mundo ficou sabendo. Então que Obi-Wan suspeitava um certo relacionamento, algo próximo, isso é um fato. Mas infelizmente no canon a gente não tem muita informação dos pensamentos de Obi-Wan Kenobi. É somente nos Legends que a gente tem um pouco mais sobre por que Obi-Wan não agiu, por que Obi-Wan não contou para outras pessoas. E por mais incrível que pareça, um pouco da personalidade de Anakin Skywalker, na verdade se esfregou um pouquinho em Obi-Wan de volta. Na romantização da Vingança do Sith, é explicado pra gente como Anakin dá mais valor em pessoas, em coisas físicas, do que em coisas como a Ordem Jedi. E esse mesmo tipo de pensamento também foi um pouco absorvido por Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker, pra ele, se tornou meio que um irmão. Eu me atreveria a dizer que Anakin também era uma espécie de altíssima prioridade para Obi-Wan Kenobi, assim como Obi-Wan era uma prioridade para Anakin, mais importante que a própria Ordem Jedi. Esse pensamento se esfregou um pouco em Obi-Wan Kenobi, e apesar dele suspeitar dos dois do relacionamento, Obi-Wan ainda via Anakin como uma pessoa diferente. As circunstâncias que ele entrou na Ordem Jedi eram diferentes, ele sabia sobre a sua história com a sua mãe, Shmi Skywalker. E o próprio Obi-Wan já tinha um passado também romântico. Como a gente vê nas Guerras Clônicas, ele era muito ligado com Satine. E além disso, Obi-Wan tinha sido treinado por um dos Jedi mais rebeldes da Ordem, Qui-Gon Jinn. Então até mesmo um pouco desses pensamentos do seu próprio mestre também esfregaram em Obi-Wan Kenobi. Quando Padmé sugere que Anakin falasse com Obi-Wan para ajudar eles com o seu relacionamento, eu pessoalmente acredito que Obi-Wan ficaria do lado de Anakin. Anakin morria de medo de Obi-Wan dedurar ele e ele ser expulso da Ordem Jedi. Mas o que as mídias de Star Wars indicam pra gente é que Obi-Wan jamais faria algo do tipo. Ele já suspeitava altamente dos dois e ainda assim ele preferiu ficar calado. No episódio 3, na Vingança do Sith, quando o Mestre Yoda fala para Obi-Wan usar os seus sentimentos, usar a força para saber onde Anakin realmente foi, a primeira pessoa que Obi-Wan vai atrás é Padmé. E o primeiro chute de quem é o pai do seu filho é Anakin Skywalker. O maior problema aqui de Obi-Wan Kenobi foi manter em sigilo algo que ele altamente suspeitava, em vez de fazer algo que eu pessoalmente acredito muito que o Mestre Jedi Qui-Gon Jinn faria. Ele sentaria com Anakin Skywalker e ele bateria real, ele ia falar na cara dele que ele suspeitava algo entre os dois. Desde quando eles abraçaram lá em Geonosis, tanto o Mestre Yoda quanto Obi-Wan Kenobi já suspeitavam algo. E eu acredito que Qui-Gon Jinn ia explicar a Anakin claramente por que essa regra Jedi existe, por
que o apego é perigoso. Mas o mais importante, como Anakin saberia se isso é o caminho correto para ele? Sendo o mais forte Jedi, com a conexão mais forte com a Força, através de simples meditações, Anakin saberia se era o correto ele seguir esse caminho ou não. Qui-Gon não iria ensinar Anakin o que a Ordem Jedi diz, o que as regras ditam, mas o que a Força estava dizendo para ele naquele instante. Era o caminho correto ou era o caminho errado? E esse seria o caminho da Força Viva, em vez do caminho de Obi-Wan, de aceitar o que é de certa forma correto. O mais correto ainda teria sido guiar. Mas deixa aí nos comentários o que você acha da forma que Obi-Wan tratou o relacionamento de Anakin e Padmé. E se você gostou do vídeo, não namore escondido, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.